E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, a gente vai começar aí mais uma aula, né? Essa aula de hoje vai ficar aí como uma revisão do que a gente vai fazer na prova. A gente já conversou sobre isso. Na prova vai cair a unidade 4 e 5, né? A gente já tinha comentado isso. A gente vai fazer de uma forma um pouco mais descontraída o revisional dessa prova, o que vai cair, a unidade passada, né, que é a unidade 4, que já está na apostila antiga. E, bom, a gente vai fazer ela agora, a priori, né, primeiro ela... Ai, que deu frio. A gente vai fazer ela primeiro, mas depois a gente vai tomar a África, né, que também é um tema muito importante pra gente. Então a gente vai fazer primeiro, então, essa primeira parte aí, a questão, então, das reformas protestantes, das reformas religiosas, que vão ocorrer aí na Europa, né, no primeiro momento, e depois de algum tempo elas vão vir repercutir no mundo inteiro, ok? Continuando, galerinha, a gente vai falar aí, retomando, né, vamos falar aí das reformas protestantes, né? Bom, então tudo vai começar aí, vamos colocar então o primeiro ponto, né? Vamos começar aí com o luteranismo, então, né? O Lutero, ele é um dos principais cabeças aí dessa reforma, né? Essa reforma, ela vai acontecer de uma forma bem rápida, digamos assim, até pelos descontentamentos com a Igreja Católica, pela questão da venda de indulgências e assim por diante. Mas, bom, vamos começar lá com Lutero, né? Falar um pouquinho de cada um desses caras, né? São três aí os principais que a gente vai tratar, e depois tem o movimento de Contra-Reforma, que é a Igreja Católica aí tentando recuperar o seu espaço perdido e assim por diante. Bom, a gente vai ter então o luteranismo, né, que é uma doutrina protestante, é uma vertente do cristianismo, né? Ela é propagada pelo Martinho Lutero, que ele acredita que a fé em si é a única salvação que vai existir para o ser humano. Então, apenas pela fé o ser humano vai se salvar, né, e vai para o céu. Diferente aí do que a Igreja Católica vem fazendo, que é a questão aí que a gente estava comentando da venda de indulgências, por exemplo, então que era vendido o perdão, né, e assim por diante. Bom, sobre a reforma protestante, o luteranismo ele vai se inserir aí com uma precursão do seu líder, né, que é o Lutero, no ano de 1517, e isso tudo vai acontecer na Alemanha, né? O Lutero, então, era um monge, né, até então católico, mas ele vai contestar aí alguns pontos, né, da doutrina católica. Então ele vai fazer um manifesto que ficou conhecido como as 95 teses, né? Então ele vai escrever 95 teses do que está errado na Igreja Católica, né? E dessas quais aí ele tem várias objeções aí contra o catolicismo. Ele vai enfatizar principalmente a questão da venda de indulgências, que ele acha uma das coisas mais errôneas desse momento aí da Igreja Católica, né? A remuneração, essa venda de indulgências é a remuneração paga à Igreja pelos fiéis em função do perdão dos seus pecados, né? Então, para você ser perdoado dos seus pecados, você precisa pagar por isso. Com isso, então, o Lutero, ele pretende reformar e não dividir a Igreja Católica, né? Ele queria fazer ele mostrou aí o que fazer, né? Ele falou, ó, nessas 95 teses aqui, tem alguns errinhos que vocês estão cometendo. Só vocês arrumarem e fica tudo show de bola, a gente continua amiguinho, e é isso. Porém, né, a sua iniciativa ela não foi aceita, né? E como consequência da publicação das 95 teses, né, que ele escreveu e colocou na porta, né, da igreja, né, o mesmo, né, o Lutero ele acaba sendo excomungado, ou seja, ele é expulso da igreja, né, pelo Papa Leão X. Então o Papa tá lá, vaza meu querido, aqui você não é bem-vindo.
A Igreja Luterana, então, dentre as crenças luteranas, a principal característica aí é, é a salvação pela fé, né? E os luteranos eles vão acreditar que a salvação é alcançada mediante as atitudes da pessoa, somada à paixão e à morte de Cristo, né? Em expiação aos pecados do homem. Então, para você ser salvo, para você ir para o paraíso, as suas ações, as atitudes como ser humano que vão contar, sem contar o amor e a paixão que você tem aí por Cristo. A crença luterana, ela acredita, né, na Bíblia, que é a palavra de Deus, e que a mesma deve ser lida e interpretada por todos. Isso é importantíssimo. Por que isso é importantíssimo? Vamos lembrar que nesse momento a Bíblia ela não é lida e nem interpretada por todos. Ela é lida e interpretada apenas pelos líderes religiosos, católicos. Ou seja, a luterana ela já queria fazer aí um contraponto. Ó. O negócio é o seguinte, galera. Esse negócio aí não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque a gente precisa, né, a gente necessita aí que as pessoas interpretem, que as pessoas tenham uma visão diferente. Por quê? Porque cada um tendo sua visão, cada um tendo seu ponto de vista sobre essa leitura, as pessoas vão entender que elas precisam ser salvadas pela fé e não pelas palavras dos homens, ok? Os luteranos, então, eles também dedicam o domingo para a igreja, então ela tem o seu culto no domingo, né? Dos 7 sacramentos pregados pelos católicos, eles praticam a comunhão e o batismo, né? E distinguem-se dos católicos também pelo fato de não reconhecer a autoridade do Papa. Então, para eles aí, eles não reconhecem a autoridade papal. Ou seja, eles não reconhecem o Papa Francisco como o Papa deles, mas tipo, eles sabem que é um líder religioso, tá lá no canto dele, eles no outro e assim por diante. Há 2 grupos, né, de igreja luterana no Brasil, por exemplo, a gente trazendo para a gente. A Igreja Evangélica da Confissão Luterana no Brasil e a Igreja Evangélica Luterana no Brasil. Ambas somam aí mais de 1 milhão de fiéis aqui no Brasil, ok? Junto com o luteranismo, né, a gente vai ter o surgimento de outros movimentos religiosos protestantes, né? A gente vai ver, por exemplo, aí todas essas doutrinas, né, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, eles vão se distinguir pelo fato de assumir diferentes características mediante aos seus precursores, né? Assim como na doutrina protestante, que é o luteranismo, que foi na Alemanha, né, ela vai influenciar o calvinismo do João Calvino na França, por exemplo. E ao contrário dos luteranos, os calvinistas acreditam na doutrina da predestinação. Mas isso a gente vai falar mais para frente, né? Na verdade agora, né? Porque é mais pobre, mas a gente vai falar sobre essa questão da predestinação divina. O calvinismo, então, é um movimento protestante que ele também foi conduzido aí no século XVI, né, pelo João Calvino, que era um estudioso francês que, ao se converter ao protestantismo em 1533, ele propaga a crença teológica, dando continuidade à reforma protestante iniciada em 1517 pelo Lutero. Então, o calvinismo ele é influenciado diretamente pelo luteranismo, né? E o Calvino era ainda uma criança quando a reforma protestante teve início, mas ele se tornou um defensor do movimento feito pelo Lutero e por isso ele foi perseguido por ocasião da Inquisição. Ele também foi perseguido assim como o Lutero. Os 5 pontos chaves aí do calvinismo, a gente vai ver que existem esses 5 pontos e eles podem ser destacados como as principais características do calvinismo. O tulip, com o P mudo, é o seu acróstico, né? E por esse motivo, a tulipa pode ser considerado o símbolo do movimento calvinista. Eu não peguei o símbolo, mas eu peguei aqui a imagem do João Calvino, tá? João Calvino. Enfim.
Bom, então a tulipa é o sinal ali, né? E teremos ali a depravação total, né? Que é o homem nasceu com o pecado original, herança do Adão, né, e Eva, e na condição de pecador somente pode ser salvo se Deus assim quiser, ou seja, só se Deus quiser você será salvo, aquele famoso você que lute não vai funcionar aqui, porque quem vai lutar pela sua alma é Deus. Teremos também, esses são pontos, eu vou falar para vocês os pontos, e se vocês quiserem marcar eles e depois escrever o que vocês conseguirem anotar aí. O primeiro é a depravação total, o segundo é a eleição incondicional, o terceiro é a expiação limitada, a quarta é a graça irresistível e a 5 é a perseverança dos santos. Então vamos começar pela primeira, que é a depravação total. Vamos falar dela de novo. Então, ó, a primeira, que é a depravação total, é o homem nasceu com o pecado original, proveniente do Adão e Eva, né, a herança do Adão e Eva, e na condição de pecador, ele somente pode ser salvo se Deus quiser. Que famoso se Deus quiser. Uma frase bem popular. Mas o que a gente pode tirar disso também é o seguinte. Se a gente for analisar e pensar, a gente já sabe que o calvinismo já é diferente do luteranismo e também diferente da Igreja Católica. A gente está falando aí então da predestinação divina. Deus escolhe tudo da sua vida. Deus escolhe se você vai ser rico, se você vai ser pobre e assim por diante. E isso é uma ferramenta muito boa na época, por quê? Porque se você consegue convencer uma pessoa que foi Deus que quis que isso acontecesse com ela, ela não vai se rebelar contra alguém. Ela vai entender a condição de vida dela e ela vai permanecer nessa condição de vida sem se manifestar, sem se revoltar contra nada nem ninguém, ok? E essa já é a próxima, né? Próxima, fugiu o nome, o próximo ponto. Então esse ponto é a eleição incondicional, né? Eleição, já, ó. Então Deus escolhe quem ele quer salvar. Então Deus tem esse poder, obviamente, então ele escolhe quem ele quer salvar. Então se ele quer salvar você, ele vai salvar, se ele não quiser, aí o negócio é o famoso você que lute, meu querido. Enfim, Deus escolhe quem ele vai salvar, e não só as pessoas, pelas boas ações durante a vida que elas alcançam a salvação, e sim Deus elege os homens que ele quer levar ao céu. Isso é o calvinismo, tá? Não é o próprio que está falando, o João Calvino, ele que falou isso. Então, a segunda eleição condicional é basicamente o quê? Deus escolhe quem ele vai salvar, as pessoas podem fazer a quantidade que eles quiserem de boas ações, que eles não vão para o céu, e sim Deus os elege. E isso é importante, lembra que eu falei agora há pouco da predestinação divina? Então notem, a pessoa pode ser boa o quanto ela quiser, que Deus escolhe se ela vai para o céu. E isso tem outro porém, a pessoa pode ser o quão mal ela quiser, que ela vai para o céu se Deus quiser. Então as pessoas poderiam ser boas ou ruins e agir de acordo com a predestinação divina dela, né? E essa predestinação divina era muito ligada ao cash, né? Temos também a expiação limitada, né? A expiação limitada, ela fala que o Deus não morreu na cruz para expiar ou salvar a humanidade, mas para salvar os escolhidos, os eleitos. Novamente a questão da predestinação divina. Então essa é a expiação limitada. Deus não morre na cruz para salvar, mas sim para todos, a humanidade, mas para salvar os eleitos, os escolhidos. Temos a quarta, que é a graça irresistível, né? A graça irresistível, então, desde que seja chamado por Deus, ninguém pode negar o seu chamado, porque esse é irresistível. Então, tudo que Deus pedir para você fazer, você vai ter que fazer. Então, se o líder religioso do calvinismo chegar e falar assim, olha, Deus te chamou agora para construir uma casa para mim. Então, como ele é o líder religioso, ele fala com Deus, então a pessoa ia lá e construía a casa porque é um chamado de Deus e ele é irresistível, não se pode negar esse chamado de Deus.
Seguindo, então, a gente vai ter a perseverança dos santos, né, que é o último, o quinto ponto. E desde que seja chamado por Deus, esse é um homem salvo, que assume a sua fé para sempre. Então, se você é chamado por Deus, você está aí automaticamente salvo. Então, você vai fazer alguma coisa, né? Você vai dar algo para receber algo de uma maneira um pouco mais indireta. E ao contrário do que com frequência pode ser encontrado aí acerca da natureza do ponto de vista calvinistas, eles não foram escritos pelo João Calvino, mas sim pelos seus seguidores com base na crença que ele divulgava. Esses pontos, então, do calvinismo foram escritos por algumas dezenas de anos após a morte do Calvino. Então, o Calvino em si não escreveu, mas sim os calvinistas que tinham aí o ideário do João Calvino e colocavam as palavras na boca dele. Então, a gente nem sabe se isso daí foi o ideário real dele, né? Enfim. A gente vai ter aí também, nesse período, surge o arminianismo, que é um teólogo holandês, né? E ele era discípulo de um calvinista, mas pelo contrário, ele age com uma contestação dos 5 pontos. Ele vai acreditar no livre-arbítrio, então, e o que significa que as pessoas podem recusar o chamado de Deus. E ele também acredita, né, que Jesus morreu por todos e não apenas por um grupo escolhido. Então esse daí é o segundo ponto. E a gente vai também ter o calvinismo e o capitalismo. O Calvino acreditava que as classes sociais representavam a escolha de Deus para a salvação. E as pessoas bem-sucedidas eram apontadas como eleitos da vontade de Deus e que Deus levaria para o céu. Em contraste dos pobres miseráveis que viviam na condição por estarem entre os não escolhidos. Então, para você ver como eles justificavam riqueza e pobreza. Prosseguindo, então, a gente vai para o anglicanismo, né? Então, a gente tem o luteranismo como doutrina protestante vertente cristianismo, calvinismo, doutrina protestante vertente do luteranismo, e o anglicanismo, doutrina protestante vertente do cristianismo também. Ela já também foi o caráter mais diferente de todos, né? Ela foi propulsionada pelo rei Henrique VIII, né, que surgiu na Inglaterra em 1534. O movimento de reforma, então, dessa reforma protestante, foi um movimento que rompia relações com a Igreja Católica. Foram surgindo aí doutrinas que se distinguiam pelo fato de assumir características conforme seus precursores, né? Então, o luteranismo, o calvinismo e o arminianismo lá, eles têm aí a sua relação com a pessoa com a qual a fez. Então, assim, a primeira doutrina protestante surge na Alemanha em 1517, é conhecida pelo luteranismo, né? E assim, com o mesmo objetivo que tinha ambos, né? O anglicanismo ele tem aí as suas doutrinas anteriores como uma forma de como fazer também, né? Mas ela surge aí com um fator diferenciado. Por quê? Isso daí era simplesmente para o rei Henrique VIII garantir a sua supremacia no poder. Ou seja, se ele consegue controlar a igreja e o poder político, ele controla tudo. Afinal, ele é um predestinado de Deus. O rei Henrique VIII, então, ele era casado com a Catarina de Aragão, mas pelo fato da sua descendência aí ser comprometida, descendência, perdão, esquece o que você falou, é descendência, porque ela não poderia ter filhos, ela não conseguia ter filhos homens, que tiveram apenas uma única filha, né, que sobreviveu, e o rei não tinha descendente para qual assumisse o trono. Então, desse modo, o rei pretendia se divorciar para casar novamente, porém o pedido de anulação do casamento não foi aceito pelo Papa Clemente VII. O Papa não aceita esse pedido de divórcio. Como ele não aceita, então o rei Henrique VIII ele precisa dar os seus pulos.
Ele realmente foi e lutou. Então, em 1534, o rei obrigou, através do chamado de Ato da Supremacia, que fosse criada a Igreja Anglicana, a qual sobrepunha o poder do Estado sobre o poder da Igreja. Então, a Igreja vai ter o poder máximo e ele seria o chefe dessa Igreja. Além de deixar de estar sob a autoridade do Papa, né, ele garante, então, a ampliação do poder da monarquia dele. O Estado, então, expropriava inúmeras terras pertencentes à Igreja, então todas as terras que eram da Igreja Católica agora são da Igreja Anglicana. E nesse momento, então, a Igreja deixa de ser católica romana e passa a ser a católica reformada anglicana, ok? As crenças e doutrinas e dogmas da Igreja Anglicana são muito semelhantes à da Igreja Católica, né? Afinal, eles só fizeram o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Dentre as principais semelhanças, vamos destacar aí o fato que os anglicanos acrituram na palavra contida na Escritura Sagrada, né? Eles praticam sacramentos como o batismo da Eucaristia, e a diferença é que ele poderia casar de novo, isso é importantíssimo para ele. Bom, no que respeita então às diferenças, vamos destacar aí a questão das imagens. Elas não são aceitas pelos anglicanos, eles não acreditam nas imagens, né? E eu esqueci de colocar aqui. Essa aqui é a imagem do anglicanismo, esse aqui é o símbolo do anglicanismo, esse é o Henrique VIII e esse é o anglicanismo. Enfim, além de não aceitar a imagem, eles não reconhecem mais a autoridade do Papa. O anglicanismo, então, ele também foi difundido pelos países que eram da colônia inglesa, isso remete aos Estados Unidos, né, as 13 colônias, mas a sua propagação foi tão alargada que atualmente a igreja anglicana ela ocupa o terceiro lugar em maior número de seguidores cristãos no mundo. A gente está falando de cristãos, tá? Das matrizes cristãs. E com cerca de 800 milhões de fiéis, então é uma igreja bem grande. Ela está atrás apenas da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja Católica que nós conhecemos, e da Igreja Ortodoxa. No caso do Brasil, um tratado de comércio e navegação entre Portugal e Inglaterra foi responsável pela difusão, então, no nosso país, e a Igreja Anglicana existe legalmente desde 2009, então só em 2009 que ela foi legalmente aceita aqui no Brasil, ok? Bom, sobre essas três religiões é isso. Sobre as reformas, essas reformas religiosas que ocorreram, né? E também a gente vai ter aí a Contra-Reforma. E a Contra-Reforma, então, ela vai vir aí como uma maneira da Igreja Católica aí recuperar o seu espaço, né? Afinal, existiram vários problemas, né? Enfim. Então, estamos aí de novo no contexto, né, desse século um tanto quanto conturbado. E, bom, na Contra-Reforma a gente vai ver aí a Reforma Católica também, né? E ela é um movimento que ele vai surgir em 1545 com o Concílio de Trento. A reativação da Inquisição e o fortalecimento da Companhia de Jesus caracterizam esse momento no acontecimento histórico. Então, a Companhia de Jesus são os jesuítas, né? Que vão vir até para o Brasil. E, bom, o Concílio de Trento, então, ele se reuniu na cidade de Trento, na Itália. E esse concílio é uma reunião entre bispos, tá? Concílio é uma reunião entre bispos da Igreja Católica, que ela é convocada pelo Papa, quando surge uma questão muito grave sobre a fé. O primeiro concílio da história da Igreja foi em Jerusalém, e o último, o do Vaticano, no Vaticano II, em 1965, mas aconteceu mais um recente. Enfim. O objetivo dessa reunião é justamente conciliar as diferentes visões sobre o tema, né, proposto e condená-lo por heresia, né, por traição.
Por tradição, né, os concílios recebem o nome da cidade onde são realizados. Dessa maneira, então, o Concílio de Trento, né, reuniu todos os representantes da Igreja Católica da Europa. Ele tinha aí como objetivo o alvo de rever certas práticas da Igreja, como o comércio de cargos eclesiásticos e indulgências. A Igreja Católica, então, ela vinha sendo desacreditada e estava perdendo muitos fiéis, e especialmente na Inglaterra, França e Alemanha, né? Já que tínhamos lá o Lutero publicando as 95 teses e assim por diante, a rápida difusão disso. E, bom, a gente vai ver aí os católicos, principalmente na Companhia de Jesus, fazendo o quê? Explorando o mundo, explorando o Novo Mundo, conhecido também como América, para fazer o quê? Achar fiéis. Converter as pessoas para o cristianismo para eles não perderem seus catolicismo, perdão, para eles não perderem seus fiéis. Então a gente usa aí o termo reforma católica ou contra-reforma. Então, por muito tempo aí, vários membros da Igreja Católica pediam uma revisão de certas práticas levadas da Igreja e graças a isso tivemos o Concílio de Trento, que historicamente ficou conhecido como contra-reforma. Atualmente, os historiadores então estão interpretando esse fenômeno como uma reforma católica. Afinal, a gente está falando de reforma protestante, reforma luterana, reforma e assim, então colocaram reforma católica. Afinal, o objetivo do Concílio de Trento não foi apenas uma resposta ao Lutero e seus seguidores. Ele foi aí uma resposta para a própria Igreja Católica. Então, foi uma reforma da Igreja. Assim, então, o Papa Paulo III convoca o Concílio de Trento, que veio a se tornar a mais longa assembleia religiosa da história. Na ocasião foram então discutidos vários problemas doutrinatórios, e os quais visavam fortalecer o poder então do Papa e consequentemente da Igreja, afinal eles precisam desse poder. Para alcançar o êxito no propósito dessa reforma católica, um dos meios foi reativar então o Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição, que foi criada no século XII, e esse tribunal julgava os considerados hereges, e muitos deles eram filósofos e cientistas. Dentre das ferramentas usadas contra as práticas contraditórias ao dogma católico, era a condenação por tortura ou morte na fogueira considerados culpados, ou então a criação do Index Librum Prohibitorum, que é o índice dos livros proibidos. Esse index, então, que consistia em uma lista de livros proibidos considerados imorais pela igreja, eles eram queimados e seus criadores eram perseguidos. Então a Igreja Católica, aí, ao avanço da reforma protestante, deu-se ainda através da Companhia de Jesus, né, por Inácio de Loyola, que foi chamada aí de jesuítas, né, seus membros ficaram conhecidos também como soldados de Cristo. E por meio do ensino e da catequese, eles começavam a divulgar a fé católica. Reafirmou certos dogmas que foram rechaçados pelo Lutero, como a presença real de Cristo na Eucaristia, a veneração aos santos, entre outros. Então aí a reforma protestante também dá-lhe uma palavra. Enfim, importante daqui, galera, a gente entender uma coisa, eles voltaram com essa questão da Inquisição e começaram a perseguição de novo, e volta toda aquela história de terra plana, e entre outras coisas, que a questão do heliocentrismo, e assim por diante. Enfim, basicamente, essa é a parte resumida aí da unidade 4, resumida, né? E teremos também a unidade 5. A unidade 5 não vou fazer um resumo nem nada do tipo, porque a gente já tem aí a aula passada e a aula retrasada sobre isso. E vocês já têm um slide sobre isso. Então essa aula foi mais aí para atualizar vocês, para vocês não ficarem tanto no passado da aula da reforma religiosa e das reformas religiosas, e para vocês colocarem aí num panorama tudo que está acontecendo para a prova. Então teremos aí para a prova, unidade 4, unidade 5, unidade 4, reformas religiosas, unidade 5, a África, ok? A gente conversou sobre isso na aula ao vivo, então é muito importante na correção das atividades do caderno de atividades. Não se esqueçam dos griotes, que são contadores de história, né? Não se esqueçam da África subsaariana, não se esqueçam também da questão do comércio de escravos, como ela era feita, se era igual, se não era igual.
Então, vão pegando todas as nuances da aula e qualquer dúvida vocês mandam uma mensagem para o prof está aqui à disposição de vocês para responder. Qualquer coisa, estou aqui realmente à disposição de vocês, beleza? Abração, galera. Até a próxima.